Hi, you all. It's such a pleasure. It's so nice to see you here. I wish that I Oi, could todo mundo, é um prazer ver vocês aqui. be the reality for this year, maybe next year. Esse ano a gente não pôde estar presencialmente, mas quem sabe ano que vem. Hoje eu estou muito animada em ser a organizadora desse evento. A gente vai contar uma história linda que está acontecendo agora mesmo lá na Amazônia. Agora eu vou passar para minha língua mãe, que é português. Português do Brasil. Com as lindas pessoas que estão aqui. Elas vêm de lá e vão falar com a gente hoje. Anne, esse é meu nome. Eu sou nascida e criada no Brasil, moro no Reino Unido há alguns anos e faço parte da equipe da Be the Earth. A Be the Earth é uma fundação familiar pequena que trabalha no sentido de um futuro regenerativo, localizado, que seja nutritivo para todas as vidas do planeta. A gente cria oportunidades de colaboração criativa entre pessoas, lugares e programas que possam oferecer soluções, especialmente no âmbito dos sistemas alimentares. Como eu não posso ver vocês na câmera, eu queria checar aqui no chat se está tudo certinho. Se vocês puderem me dar um ok, se conseguiram acessar o botão de interpretação, para eu continuar com a nossa apresentação. Perfeito, já recebi alguns joinhas. Ótimo. Eu estou aqui hoje para abrir essa sessão com esses convidados importantes, já eu vou contar um pouquinho deles. Mas antes, eu quero mostrar uma história em vídeo. Então, abram seus corações, porque direto da Amazônia, a gente vai conhecer um pouquinho da comunidade agroflorestal do Mutuca. Meu nome é Maria do Rosário, matriarca da comunidade São Raimundo do Mutuca. Meu nome é Edson Soares de Oliveira. Aqui eu tenho 11 filhos e 9 netos. Nós chegamos aqui em 12 de abril de 2005 com o dinheirinho que nós tínhamos. Éramos 2 famílias com muita vontade. Já havia algumas áreas desmatadas, mas nós tínhamos certeza de que o nosso trabalho aqui seria uma grande oportunidade. Trabalhar com água floresta, as coisas que a floresta nos oferece, coisas que a gente planta sem química, coisas plantadas por nossas mãos. Então, para nós, isso aqui é uma vida muito importante, uma vida feliz, é viver na floresta. A agrofloresta, para nós, é a única forma de transformar o mundo. Trabalhamos o solo em toda a sua volta. E o mesmo processo acontece dentro de nós, fora de nós e em toda a nossa comunidade. Preservação dos quilônios, que é a criação dos tracajá. O nosso projeto de meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, né? E é isso que nós queremos. Hoje, os nossos filhos, eles já têm famílias aqui. E eles têm um sonho para os filhos. Eu planto a macaxeira, eu planto girimum, eu planto guaraná, eu planto abacaba, eu planto coco.
Daqui a gente tira o nosso produto, leva para Maués, vendemos e voltamos com um alimento para nossa família. O meu sonho aqui é construir um hospital para as pessoas daqui dessa comunidade. E eu aprendo também a plantar, a colher e tirar um mel de uma colmeia. Tudo isso está ameaçado. O nosso trabalho, a mata, os animais, tudo. Os bois já invadiram antes. Agora, tudo poderia ter virado pasto para boi e búfalo. Nós evitamos tudo isso. Essa é a nossa comunidade. Não temos saída para esse lado e nem para esse lado. Aqui é a extrema do nosso terreno com o do vizinho. Essa é a saída, é a estrada que passa pelo terreno dele até chegar aqui no porto para pegar os barcos. Essa área que nós queremos comprar e essa área para nós fazer a preservação dessa floresta que está ameaçada pelo gado. A única saída que nós temos é esse porto para levar nossos produtos para Maués, para levar nossos filhos para a escola, para escoar. Toda a nossa produção é por esse porto. Aqui nós usamos muito o transporte fluvial, tem que ser pelo rio. Uma área de várzea como essa abriga muitas vidas, dos peixes, dos passarinhos, principalmente a nossa vida. Nós temos muitos sonhos aqui, para nós, para os nossos filhos, nossos netos. Queremos ser referência em conservação da floresta, queremos uma escola técnica rural aqui no campo e uma cozinha comunitária para derivarmos nossos produtos. Tudo isso é muito importante para nós. Existe uma rede do bem, uma soma de força que transforma tudo. Isso que sustenta a nossa comunidade e que fortalece a Amazônia. Em todo o mundo, há pessoas que sabem o que é preciso fazer pela nossa Amazônia, pelo nosso planeta. E nós estamos juntos agora. Eu espero que vocês tenham gostado. É tão difícil saber que tem tantas pessoas aqui na sala e não conseguir ver a carinha de vocês. Mas espero que tenhamos conseguido colocar alguns sorrisos inspiradores por causa desse modelo tão lindo que é a agrofloresta. Então, direto de Manaus, direto de Maués, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O Ramon, dá um tchauzinho, Ramon. Deixa eu usar minha cola aqui enquanto eu falo do Ramon. Tenho que ler todas as descrições dos nossos convidados, não é? Me desculpem o atraso, estava prontinho aqui. Pronto. O Ramon, ele é o cofundador da Rede Maniva. Ele foi uma das pessoas que nos conectou com a comunidade do Mutuca e tem trabalhado há mais de 15 anos com cadeias produtivas sociobiodiversas na Amazônia, sempre através da agroecologia e da produção orgânica. A Lívia trabalha junto com o Ramon. Dá um tchauzinho, Lívia. Ela, durante toda a campanha que a gente, no último ano, ajudou a construir para a preservação do terreno do Mutuca, a Lívia foi uma das pessoas com quem a gente trabalhou mais de perto. Ela faz essa ponte entre aqui o mundo internacional e a comunidade. É um prazer receber a matriarca do movimento, a Dona Maria do Rosário. Também queria ver o seu tchauzinho. Uma querida. A Dona Maria do Rosário é nascida ali na região.
Ela é agricultora, ela é artesã tradicional e também a idealizadora dessa comunidade que começou com ela e seu esposo. E hoje em dia já conta com mais de 15 famílias e muitos sonhos, né? E a Elaine, que é filha da Dona Maria do Rosário, segunda geração da comunidade ribeirinha do Mutuca. A Elaine tem um diploma na Escola Técnica em Agricultura e também em Pecuária, é isso? E ela, hoje em dia, participa dos projetos que cuidam das tartaruguinhas, da meliponicultura, que é um nome bem complicado para o cuidado das abelhas, e também da... desculpa, eu recebi uma mensagem da Ruth aqui, eu me distraí. E também ela está fazendo pesquisa sobre os usos do óleo de andiroba. Então, é também uma pesquisadora empírica da floresta. Eu vou passar o microfone agora para o Ramon, que vai contar um pouquinho para vocês da história dessa rede. Então, como funciona a rede de proteção agroflorestal lá na Amazônia e os trabalhos bonitos que eles têm feito em comunidade em torno da agrofloresta. Ramon, é com você. Antes dele entrar, só um pequeno disclaimer. Eles têm um pouquinho de atraso na internet, então tenham paciência, que às vezes a tradução pode ficar um pouquinho mais difícil para a gente que está com a internet um pouco mais rápida, tá bom? Só uma coisa também, começou a chover, está chovendo bastante, aqui é Rainforest, então a gente mudou de lugar porque começou a cair água na gente. Mas vai dar tudo certo, é só para avisar que o clima da Amazônia é esse mesmo. Está caindo bastante água, mas vai dar tudo certo. Vamos nessa. Ramon, é com você. Ótimo dia, ótima tarde a todos. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Ramon, querido, eu vou compartilhar a sua tela e você pode me avisar quando você quiser que mude a tela. Combinado? Você está no mudo, Ramon. Vamos lá. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de contar uma história tão bonita, né? A gente já está colhendo frutos de um trabalho que vem sendo desenvolvido já faz alguns anos, né? E eu espero poder contagiar vocês com a felicidade, com a satisfação que a gente tem, né, de fazer esse trabalho de promoção da agroecologia, né? E eu vou contar um pouquinho da introdução dessa história, porque os verdadeiros atores e atrizes dessa história são as pessoas que moram na floresta, né, representadas aqui, né, pela Dona Rosário, pela Elaine, né? E são pessoas que eu tenho muito orgulho de estar do lado nessa caminhada, tá? Então eu quero poder mostrar para a gente como que nasce esse raciocínio de trabalhar a agricultura regenerativa, de trabalhar a agroecologia, e como que a gente faz isso num nível maior, que é um nível estadual, né? Nós acreditamos muito no trabalho em rede, né? Nós temos uma rede de agroecologia chamada Rede Maniva, e é através dessa metodologia, dessa rede, que a gente consegue impactar diferentes territórios aqui no estado do Amazonas, tá? Então, queria muito agradecer, né, a organização da Big Earth, das pessoas que estão com a gente, porque elas também fazem parte dessa história. E eu gostaria que vocês pudessem ter o sentimento de que hoje, né, nós que estamos aqui conversando sobre a Amazônia, estamos impactando diretamente a Amazônia. Todos nós temos a oportunidade de nos conectar à Amazônia, né? E como o seu Edson disse, a gente já sabe o que tem que ser feito, a gente já sabe, hoje está tudo muito claro, né? A ciência, as informações, e todos nós sabemos muito bem aquilo que tem que ser feito e que há de se tomar medidas que protejam a floresta, mas principalmente as pessoas que protegem a floresta, né? Que são os povos, né, das comunidades tradicionais. Então, por favor, pode passar para o segundo slide.
Se eu estiver me alongando, a organização pode me cortar aqui, tá? Porque às vezes eu me emociono, eu vou embora aqui na contação de história, tá? Por favor, próximo. Então, a nossa rede, ela está ligada, né, a outras instâncias de articulação da agroecologia no território nacional, né? A gente se diz uma rede porque a gente está conectado a diversas instituições e pessoas que estão trabalhando a agroecologia aqui no estado do Amazonas. E para nós isso é muito importante, tratar sobre o assunto da agroecologia. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente acredita que a agroecologia ela tem uma proposta para a sociedade, né? Então eu coloquei algumas bandeirinhas aqui. Peço licença a vocês que me ouvem, que eu estou falando em português, na nossa língua materna aqui, que eu me sinto mais à vontade, né? Onde eu tenho mais fluência. E algumas informações aqui também estão em português. Então a gente tem algumas bandeirinhas aqui que elas nos ajudam a ter uma direção do nosso movimento, porque a gente não se diz só uma rede, a gente se diz um movimento social, né? Nós estamos em movimento, a gente tem espaços de construção de políticas públicas e a gente tem bandeiras muito bem estabelecidas, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, que se houver LGBT-fobia, né? Que se houver racismo, que se houver discriminação ou qualquer abuso de mulher, não há agroecologia, né? Se houver contaminação da água, não há agroecologia, né? Então a gente defende a produção de uma comida de verdade, né? A gente defende a participação dos jovens, a participação das mulheres, a afirmação de quem é LGBT, né? Homossexuais, trans, né? Que há igualdade e mais do que tudo, justiça social, né? Nos espaços em que a gente trabalha. O nosso movimento de agroecologia, a nossa rede de agroecologia, ela se chama REMA, que é esse símbolo central aqui, que está em destaque bem no meio da página, que é a Rede Maniva de Agroecologia. Maniva, para quem não sabe, é a parte da mandioca que a gente planta, né? E então é um nome carinhoso que surgiu aí há cerca de 10, 11 anos atrás para o nosso movimento agroecológico, tá? Aqui também tem outras bandeiras, mas a gente pode falar disso mais para frente. Pode passar, por favor. Tá? Então aqui é um movimento maior, né? A gente está em vários espaços de discussão nacional, regional e estadual para a construção de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, né? Para que a gente possa expandir cada vez mais as técnicas regenerativas de produção, né? E outras políticas que venham fortalecer a parte de comercialização, né? E fazer contraponto também à questão dos agrotóxicos, tá? Eu posso entrar nisso também, né? Quando a gente tiver aqui nos momentos de perguntas, falar um pouco mais desses espaços, né? Das comissões, fórum, conselhos e institutos que a gente vem utilizando como ferramenta para conseguir propagar cada vez mais a agroecologia pela Amazônia. Pode passar, por favor. Anne, could you please move the window that you have open? It's just covering our view. Pode tirar a tela, tem uma tela preta no meio. Thank you. Acho que já foi. Muito obrigada. Então, para nós, né, a questão da agroecologia é central trabalhar os agrossistemas, né, a produção de comida. Tá com uma faixinha preta aqui na frente da bandeirinha de novo, tá? Eu não sei se só aparece para mim, mas eu estou vendo aqui um quadrado preto aqui no interior da tela. Então, a gente sempre levanta essa bandeira, né, da comida de verdade no campo e na cidade. E o que é uma comida de verdade, né? O que é um sistema produtivo que traz justiça social, né? Essas as discussões que a gente traz, porque a gente acredita que o movimento social, ele é um movimento educativo, né? Em que a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando a nossa proposta social, né? Isso começa em torno da comida, né? Que tem que ser uma comida sem veneno, né? Tem que ser uma comida produzida de uma forma justa, tem que tratar o ambiente de uma forma adequada, e não só para conservar a floresta, mas para deixar a floresta melhor, né? A gente já sabe, né, que os povos que trabalham na floresta,
eles foram os principais plantadores da Amazônia. Isso é uma curiosidade muito interessante, né, que a ciência vem descobrindo. Quem leva o açaí, quem leva a castanha do Brasil e outras espécies, né, para diferentes regiões da Amazônia, são os povos da floresta, são as pessoas que moram aqui. Né? Então, é por isso que a gente fala que eles são os principais protagonistas, né, da conservação da Amazônia. E tudo isso se vem através da forma com que esses povos estão cultivando a terra e, obviamente, também criando as suas redes de comercialização. Né? Então, tudo para nós gira em torno da produção de alimento e da maneira com que essa comercialização vai se dar. Né? Então, por favor, pode passar. Tá? Então, na nossa rede, a gente tem 3 principais atores, vamos dizer assim, né? O principal, obviamente, né, são os produtores, né? A quem a gente chama de fornecedores, né? Porque eles trazem todo o conhecimento da terra, da Amazônia, eles experimentam, acertam e erram cotidianamente, né? Todos os dias, né? Então, eles já sabem, né, muita coisa, e eles trazem todo esse conhecimento para dentro da nossa rede, né? Nós temos as instituições e os técnicos que são uma ferramenta para a nossa rede dar certo, né? Porque são as instituições que conseguem ir atrás de recurso, né? Que conseguem motivar a rede para acontecer nos diferentes territórios dentro da Amazônia, né? E fazer as formações junto com os produtores, né? E um elo principal, né, obviamente, é um elo muito importante, né, não o principal em si, mas que é fundamental para que tudo isso dê certo, são os consumidores e a sociedade. Né? Eles têm que estar junto com a gente, eles também têm que passar por processos de conscientização, né, para que eles possam incentivar e valorizar esses produtos que são produzidos de uma forma consciente. Tá? Só queria trazer um dado para vocês, né, que aqui no Brasil, a média de consumo de agrotóxicos é de 7 litros por pessoa. Né? Em um ano, a gente consome 7 litros de veneno. Né? Então, tudo isso é um processo educativo de todas as partes, né? De técnicos, produtores e consumidores. Pode passar. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente não perder muito tempo. Tá? Então, aqui tem algumas fotos, né, dos diversos territórios que a gente atua. Pode passar, por favor. A minha intenção aqui mais é mostrar para vocês, né, essa união de pessoas, de técnicos, né, esse movimento que está acontecendo, para vocês entenderem um pouco da nossa estratégia, né, da nossa proposta social, que é a agroecologia, e como disseminar ela pelo Brasil. Né? Aqui é uma assembleia que a gente faz, né, que infelizmente nos últimos 2 anos a gente não conseguiu realizar, tá? Mas eu quero poder contaminar vocês com essa energia da gente estar junto aqui. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, para nós, pode passar, por favor. Essas fotos também são para mostrar um pouco da diversidade de pessoas que atuam, né? A gente tem indígenas, né? E a importância de ter uma rede de agroecologia ligada a muitas pessoas e muitas instituições, né? Aqui, por exemplo, é uma ação que a gente conseguiu formar a cesta básica para as pessoas em vulnerabilidade, indígenas em vulnerabilidade durante a pandemia, né? E distribuímos alimentos, né, de verdade, feito com carinho, sem químico, para essas pessoas. Pode passar. As feiras de agroecologia, para a gente, têm um papel fundamental, porque as feiras são a cara do Brasil e da diversidade de coisas que a gente tem para oferecer. Quem tem a oportunidade de conhecer uma feira amazônica, a diversidade de produtos que se tem na Amazônia, né, com certeza é uma coisa que marca a gente. Aqui a gente tem uma cerâmica tradicional, né, uma tecnologia já praticada há muito tempo pelos povos indígenas que ainda se mantém viva, né? Atrás a gente tem os cestos fabricados a partir de cipós da floresta. Pode passar. A feira também é um espaço que a gente demonstra a cultura, né? E não só produtos, né? Mas também a habilidade das pessoas. E uma coisa que acontece muito na Amazônia é o protagonismo feminino.
Não à toa a gente tem a Dona Rosário aqui e a Elaine também como uma jovem liderança, né? Porque são as mulheres que muitas vezes trazem o conhecimento das plantas, trazem a habilidade dos seus antepassados na confecção de artesanato, né? Para quem não sabe, a Dona Rosária também é artesã, né? E a nossa feira ela pretende ser esse espaço utópico em que a gente tenha cultura, teatro, produtos e que mostre, né, a sociedade, as pessoas, né, os trabalhadores do campo e da floresta protagonizando as ações. Pode passar. Pode passar. São só mais algumas fotos das nossas feiras regionais aqui. Então, né, para nós, a agroecologia é essa maneira de trabalhar a agricultura regenerativa. Né? Aí entrando um pouquinho, né, nos plantios que a gente faz, que eu acho que é sempre interessante, né, porque é possível sim, né, a gente ter modelos de plantios na Amazônia que respeitem a ecologia, né, e que tenham a paisagem original, a floresta, como grande modelo de educação para a gente aprender a lidar, né, com a paisagem. Né? E a agrofloresta, que para nós é o auge da agricultura regenerativa, porque respeita o solo, as pessoas, traz a biodiversidade, os animais para o sistema, né? Ela utiliza a floresta como modelo. Né? Então, tá aí algumas fotos, pode passar, por favor. Esse é um plantio de café tradicional de uma região de muito desmatamento aqui na Amazônia. Tá? E o que a gente quer, na verdade, é começar, né, sempre num sistema de regeneração. Então, aqui na imagem a gente tem milho, outras culturas, e a nossa ideia pode passar, aí pode ir passando os slides para a gente não perder muito tempo com essas imagens, porque elas são só ilustrativas, pode passar. A nossa ideia, então, é sempre começar plantando alimentos, mas trazer a regeneração da floresta e a inteligência da floresta. A gente entende que a floresta é um sistema inteligente, né? E nós fazemos parte desse sistema inteligente como alguém que, com consciência, pode ajudar isso a tomar uma direção. Para nós, a árvore é a grande tecnologia, porque além dela fornecer sombra, fruto, semente, ela está mitigando as mudanças climáticas, o aquecimento global. Ela está produzindo chuva, né? Ela está criando um microclima, um ambiente adequado para se trabalhar, um ambiente úmido para as plantas. Então, a floresta, para nós, é o grande modelo a ser seguido e é a maneira com que a gente procura trabalhar aqui. Pode passar, por favor. E a maneira com que a gente vê, né, de remunerar isso, pode passar. Aqui são só desenhos mais técnicos, né, que eu gostaria até de conversar com vocês, porque é um assunto que eu adoro falar. Eu sou agrônomo de formação, né, mas pode passar essa imagem, tá? Eu não vou entrar muito nisso, porque é a maneira com que a gente maneja a sombra, né, tem toda uma outra forma de pensar nisso. Pode passar. Vamos atravessar essa imagem aqui. Aqui é uma forma que a gente olha a sombra, né, das árvores, a maneira com que elas interagem, né, os estratos da floresta. Existe uma ciência muito bonita, né, em trabalhar com a agrofloresta, com a agricultura regenerativa. Né? Pode passar, por favor. Pode passar. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar disso, seria um prazer. A maneira com que a gente vê, né, de valorizar os agricultores, os produtores, extrativistas da floresta, é a certificação orgânica. Né? Então, o nosso trabalho ele sempre tem um norte de chegar, né? Ele sempre tem um guia, um caminho para chegar na certificação orgânica. E esse é o selo usado no Brasil, né? O produto orgânico do Brasil é o selo que a gente utiliza. Nós temos um sistema participativo, que é o único sistema participativo de certificação orgânica do norte do país. E ele só existe graças a essa rede que foi criada para trabalhar a agroecologia. Todo ano a gente passa por uma auditoria do governo, inclusive, né, porque a gente precisa seguir as leis nacionais de produção orgânica e uma fiscalização para que isso aconteça nos territórios. Pode passar. Nós temos, inclusive, o nosso próprio selo desenvolvido pela Rede Maniva, que é esse à direita aqui. Pode passar, por favor. Tá? Então, a sociedade e os agricultores num processo participativo, eles têm um papel muito importante porque eles também têm que participar dessa formação.
A gente tem que ter um caderno, né? Aí tem aqui na foto esse senhor segurando um caderno, né? A gente tem que ter toda uma rastreabilidade desses produtos, um controle desses produtos, um plano de manejo das propriedades, das fazendas, né? Das áreas de produção. E isso é um processo que a gente conseguiu, com muita luta, desenvolver nos últimos anos. Pode passar. E tem uma ampla participação social dos consumidores, né? A partir disso, a gente criou comunidades que sustentam a agricultura, né? Os CSAs, que também existem fora do Brasil. Aqui é um exemplo de um CSA próximo à cidade de Manaus, tá? Passando por uma visita de pares, que é uma forma que a gente tem de vistoriar também as propriedades. Pode passar. Aqui são os técnicos que fazem a vistoria, né, pelo nosso sistema interno de certificação, né? Então, a gente tem aqui o Léo, né, à direita, que ele faz parte de uma organização indígena, que faz parte da nossa rede, que sai do seu território e vem também fiscalizar produtores de outra área, porque é importante ter um olhar externo, né? A gente se visita muito para trocar experiência e para poder fiscalizar uns aos outros, né? A nossa responsabilidade, ela é compartilhada na certificação orgânica participativa. E aqui do outro lado está a Amanda, também de uma outra instituição que faz parte da comissão de avaliação. Pode passar. Pode passar. Aqui são só algumas fotos, né, de atividades. Pode passar, por favor. Aqui são os nossos agricultores na feira de Manaus, né, naquela foto, recebendo a certificação orgânica, né, que depois vai para as feiras. E aqui são alguns produtos, né, que vão para as prateleiras. Pode passar essa imagem, pode voltar no café. Aqui são produtos que vão para as prateleiras e também já tem alguns produtos voltados para exportação que já trazem o selo de orgânico, né? Então tem o Café Apuí, que traz a marca Amazônia muito forte, né? Esse é um projeto que eu coordenei numa região de muito desmatamento, muito conflito, também é referência, né? E é um projeto que já está em vários estados do Brasil e também já foi para alguns outros países, como Holanda e Estados Unidos. Pode passar. Que é o Café Apuí da instituição do IDESAN, né? Pode passar, por favor. Esse daqui é o nosso modelo de plantio de café. Pode voltar uma imagem, por favor? Tem um delayzinho aqui que nos desconecta às vezes, mas tudo bem. Aquela imagem anterior, essa imagem, né? Esse é um plantio de café que a gente tem na Amazônia, né? Então, se vocês repararem, isso, na verdade, é um plantio de floresta. Quando a gente está plantando café, a gente está plantando floresta, a gente está plantando banana, mandioca, a gente está plantando alimento, né? E a gente está trazendo toda essa complexidade, essa inteligência que a floresta tem, né? Que já está pronta para nós, que está em constante transformação para nós, né? Para modificar o solo e toda a paisagem amazônica. Isso aqui antes era um pasto degradado, né? Era uma terra improdutiva que a gente transformou num cafezal, e aí a gente tem mais de 20 espécies nativas da Amazônia só de árvore, fora as espécies que estão aí alimentícias, como banana, maracujá, mandioca, né, que já saíram do sistema. Pode passar. Açaí, bacaba, uma infinidade de coisas, né? Aqui é um outro projeto que também tem a certificação orgânica, né, que é um chocolate de cacau em agrofloresta também, de produtores da região do Rio Madeira, né? Pode passar, por favor. Vou adiantar aqui para não pegar muito tempo da gente. Tá? Então, esses são produtoras e produtores de cacau. Esse é o guaraná, é uma planta muito simbólica para a gente. A gente está aqui na região de Maués, né? A cidade de Maués é conhecida como a terra do guaraná, né? E existe uma indicação geográfica para o guaraná que é produzido aqui na nossa região. Tá? E a gente também tem um produto, que ele inclusive está ali no cantinho, que depois eu mostro para vocês, pode passar, que é o Guaraná agroflorestal com certificação orgânica, o selo da nossa rede, né? E esse ano também a gente exportou esse Guaraná para a França, para os Estados Unidos, inclusive a gente acabou de realizar essa venda. Pode passar.
Então, a gente está aqui, ó, em mais de 12 municípios, tá? Existem outros municípios aí para entrar. Aqui tem um pouquinho de alguns grupos desses municípios, né? Então, tem a Apoã, que é a primeira associação de produtores orgânicos do Amazonas, com eles que começou realmente a Rede Maniva. E aí a gente foi para Após, São Francisco, Renascer, Ascampa, Nacal e outros grupos que hoje fazem parte da Rede Maniva, que passaram por esse mesmo processo, né, e hoje contribuem com a nossa rede. Tá? A gente tem mais de 82 famílias certificadas em diversos outros municípios. Né? Aqui está 12, mas, na verdade, a gente já está em 15 municípios e até mais. Pode passar. Fico à vontade para receber qualquer dúvida, tá, gente? Eu corri um pouquinho. Eu contei essa história porque hoje a gente está justamente fazendo esse mesmo trabalho, né? Algumas instituições fazem esse mesmo trabalho com o Mutuca, né? Com a comunidade do Mutuca. Então, o Mutuca vai contar um pouco da história dele, que eles fazem parte desse mesmo processo dentro da rede, com outras instituições que fazem parte da rede. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra, eu agradeço a atenção de vocês e fico aqui inteiramente à disposição para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Gratidão e vamos lá. Obrigada, Ramon. Bom, eu estou aqui, então, depois dessa explicação aí do que é a Rede Maniva, de como a gente trabalha, eu estou aqui com a dona Rosário para a gente falar do caso do Mutuca, da comunidade dela, uma comunidade que tem 15 famílias e que ela, junto com o marido, fundou, e que tem aqui uma das filhas. Então, eu vou passar a palavra para ela falar com vocês. As perguntas eu peço para mandar para a Anne, para a gente responder depois, que tem bastante coisa interessante para falar aí, tá bom? Então, passo para a dona Rosário. Olá, meu nome é Maria do Rosário, matriarca da comunidade São Raimundo do Mutuca, e é uma honra poder ter essa oportunidade, né, de entrar em contato com vocês. Eu me emocionei na hora da divulgação da nossa história, né? Desculpa, mas eu quero dizer que vocês são os caminhos que eu pedi a Deus, né? E tenho muita vontade de desenvolver na nossa comunidade o trabalho de agrofloresta e passar esse conhecimento para os nossos filhos, para as pessoas que precisam ter esse conhecimento. Trabalhamos com projetos de meliponicultura, que é um projeto que é um animalzinho importante demais na floresta. Ela ajuda na polinização, na conservação da floresta, das nossas matas, dos nossos lagos, né? E todos fazem parte dos derivados e até desses animalzinhos para desenvolvimento da floresta, porque os peixes precisam, né, das frutas que é polinizado pelas abelhas, né? Os nossos produtos aumentam porque as abelhas elas fazem polinização. Então, nós temos já há mais de 20 anos com o trabalho de meliponicultura, e eu gosto demais de trabalhar com elas. E também na floresta, nós colhemos muitos produtos. É uma riqueza grande que é preciso ser reconhecida, que é preciso nós descobrir essa riqueza. Continua. Para que nós possamos apresentar cada vez mais temos, né? Nós temos a andiroba, nós temos a copaíba, que é extraído da mata, nós temos o ixi coroa, o ixi liso, tucumã. E vários da roça, açaí, o cará, a cana. Oi, pode continuar. E também a máquina falou. Criamos animais, né, de pequenos porte, que ajuda muito nas nossas atividades. E
no peixe, nos rios, nós tiramos também o pirarucu, o tambaqui, né? Também ajudamos o crescimento dos quilônios, né? Depois a Elaine vai falar mais disso, né? Que esse conhecimento é passado muito para os jovens, né? E eu, como presidente da associação de lá, é uma oportunidade muito grande hoje, né, poder falar com vocês ao vivo, né? É muita emoção para mim, assim, que moro no interior, fui criada no interior, né? Sei o que é trabalho na roça, sei que o sacrifício é demais. Desculpa, né? Mas estou pronto a enfrentar, né, de perto e a resolver os problemas junto com a minha família, com meus filhos, né, com meu marido. E os problemas a gente vai levando, vai sabendo a resolver, né? E agora, com os parceiros, com vocês, como apoiadores nossos, para mim é muita gratidão. E agradeço demais a oportunidade e também dos nossos parceiros, como o Ramon, o Eric, né, a Lívia, que apareceu na nossa vida, assim, trazendo vocês com toda essa agroecologia que a gente está vendo. Para mim é uma maravilha. E eu me emociono muito, peço desculpa, porque é um trabalho assim muito árduo e acho que pode passar para ela, se quiser. Minha querida Rosário, quero dizer aqui publicamente para que não se desculpe. Não se desculpe. Para contextualizar um pouquinho, e enquanto a dona Rosário vai acalmando as suas lágrimas, e a Elaine se preparando para falar, a gente faz um ano, a gente começou a conversar, especialmente com a Lívia, fazendo essa ponte, e organizar uma campanha que ajudasse o Mutuca a manter o seu terreno, porque a condição das terras amazônicas está sempre ameaçada por uma questão latifundiária e de incentivo ao agronegócio, que é bastante típico lá no Brasil, de invasão de terras tradicionais, expulsão de comunidades tradicionais, para queimada e criação de búfalos e bois, que não são animais originais dessa região e acabam por destruir o trabalho das agroflorestas e de comunidades como as do Mutuca. O Mutuca, nesse um ano, a gente vem angariando fundos para efetivar a compra do terreno, de modo que eles não sejam deslocados dali. E a primeira etapa dessa batalha está vencida, eles já têm a garantia de que permanecerão por ali naquele terreno, mas ainda temos um caminho pela frente, não é, dona Rosário? Eu queria, antes de passar para a Elaine, que a senhora contasse os seus planos para a cozinha comunitária e como uma cozinha, como o centro dessa comunidade, pode apoiar no processamento dos seus produtos e o que isso tem a ver, né, com a cadeia, com a sua economia amazônica. Sim. O nosso sonho nessa cozinha é porque nós temos variados produtos, né? E como nós temos no município que nós não podemos vender em quantidade de produtos brutos, né? Então, preciso derivar. Como nós temos 15 famílias na nossa comunidade e mulheres que precisam de renda para ajudar na família, ajudar na sua casa, na despesa, nós sonhamos com essa cozinha. E, porém, a nossa renda é muito pouca, né? Muito pouca. Mas nós temos já muitos produtos que podemos colocar no mercado, colocar na feira, né? E aqui jovens como ela, temos outras mulheres lá, né? Que a gente se dá muito bem, nós temos um grupo de mulheres pronto para trabalhar, né? Novas, fortes, né? E com o nosso conhecimento, a gente vai crescer bastante, né? E a questão da terra, né? Nós precisamos, porque
Se for vendido para outras pessoas que forem colocar o gado, né, no caso, a gente já defendeu isso, né? Já defendemos essa terra com a primeira campanha. Mas nós precisamos de outro lote, porque o homem não vende mais só aquele pedaço, ele quer vender tudo. Porém, a gente quer manter essa floresta viva por causa do nosso projeto de meliponicultura, né? E nossos filhos, a gente vê, vocês viram na campanha, nesse vídeo, né? As crianças que vão por aquele caminho lá, né? Precisamos dar sonhos, dar segurança para essas crianças, para esses jovens, porque se nós tivermos uma renda dentro da nossa comunidade, as famílias não vão sair daí, né? Então, para mim, é um momento de muita gratidão poder contar com o apoio de vocês, né? Para esse nosso sonho de muito tempo. Eu agradeço muito. Eu quero dizer, dona Rosário, que aqui nessa caixinha de comentário as pessoas estão agradecendo a senhora por estar falando do coração. Então, é um estímulo para que mais conversas assim afetuosas também aconteçam. Porque se tem uma coisa que a agroecologia ela é do amor, né? Ela é da emoção também, né? Não é um lugar apenas racional. Então, eu passo a palavra para a Elaine, a nova geração do Mutuca, que vai contar para a gente como é que é ser jovem, viver na floresta e viver esse caminho intermediário, né? Entre os estudos e uma vida totalmente ligada à natureza. O que você vê para o futuro dessa comunidade, dos seus aprendizados? Conta um pouco para a gente. Pode falar. Pode falar. É que ali você tem que aparecer também. Olá, me chamo Elaine, sou da comunidade São Raimundo do Mutuca e sou estudante em agropecuária. Bom, na nossa comunidade, a gente desenvolve várias atividades, projetos voltados todos para a preservação da floresta. Nós trabalhamos com plantio de macaxeira, de açaí, de banana, abacaxi, várias frutas, várias culturas. E, dentre elas, a gente também pratica outras atividades, como criação de animais, na qual se destaca a criação de abelhas, que é a meliponicultura, e o projeto Pé de Pincha, que nós estamos lutando para a preservação dos tracajás, que são os animais que estão chegando assim uma extinção na nossa Amazônia. Bom, vou falar um pouco sobre a meliponicultura. Quando eu já cresci num ambiente que meus pais já trabalhavam com meliponicultura, desde quando eu era criança, meu pai acho que já trabalha há uns 15 anos com meliponicultura, e dizer que além do mel, a abelha também nos oferece bastante outras propriedades que podem facilitar e favorecer muito a harmonia no nosso corpo. No caso, o própolis, no qual ele é um antibiótico natural, o pólen também, e tudo isso a abelha pode nos proporcionar. E sendo que quanto mais flores, quanto mais árvores perto delas, melhor para ela se desenvolver e trabalhar, né? Para a fabricação do mel. E dizer também que eu, como jovem na minha comunidade, nós pensamos assim, todos que nós vamos estudar, mas para desenvolver a prática da nossa comunidade. E assim ajudar não só a nossa comunidade, mas as comunidades circunvizinhas. Dizer que é uma satisfação muito imensa eu estar aqui representando a nossa comunidade e toda uma comunidade, porque nós lutamos muito por ter essa terra, para podermos trabalhar, desenvolver nossas atividades, sendo que esse outro terreno, ele meio que nos cerca, porque nós estamos entre... não tem como passagem, né? Então, a gente tem que passar por ele. E dizer que foi uma etapa cumprida, mas que ainda tem muita luta, né? Mas estamos firmes e fortes, dizer que é uma satisfação imensa mesmo
poder contar com a ajuda de vocês, nossos colaboradores, que graças a Deus estão aí, né? E é isso. Agradeço muito. Minha querida, eu vou falar em nome da comunidade e eu espero que a comunidade da qual eu pertenço hoje em dia, que é a comunidade internacional, concorde comigo. E vocês podem sinalizar no chat se vocês concordam. A gente é que precisa se sentir agradecido pelos defensores da floresta, pelas pessoas como vocês, que diariamente mantêm as árvores de pé e dedicam a vida, né, para proteger a vida planetária. Então, o agradecimento é da nossa parte. E agora, para a gente, eu também não começar a me emocionar, porque eu moro aqui na Inglaterra, mas eu continuo bastante brasileira, o que faz com que eu chore por qualquer razão. Eu vou começar a passar as perguntas para vocês. Já temos algumas perguntas no chat, e eu gostaria de encorajar os participantes a gente aproveitar essa meia hora final que a gente vai ter para tirar suas dúvidas, mandar suas mensagens. Vamos fazer desse momento um pouco mais suave e interativo. E eu vou começar com o que a gente já tem, mas fiquem à vontade. Estou acompanhando aqui o chat e vou traduzir para o português para eles, ok? Então, a primeira pergunta que chegou é um pouco da história. Eles querem saber, antes, né, de vocês se assentarem na terra que vocês estão hoje, de onde vocês vieram e como... se vocês vieram também de problemas com deslocamento, né? Se vocês também tiveram que foram expulsos de outras terras, qual que é, historicamente, a chegada de vocês no Mutuca? Sim, eu respondo, né? Isso. Antes de nós encontrar essa terra prometida que nós estamos hoje, nós morávamos junto com meu pai, né, no Pucunhal, e a terra lá era pequena. E, além disso, nós tínhamos uns empresários, né, que tinham uma fazenda grande próxima, né, que viviam prejudicando a gente, até por uma barragem de água que tinha que passar pela frente do nosso terreno. A gente sofreu várias ameaças e eles chegaram até a mexer na água na frente, fazendo poços, né? E depois a gente não podia mais usar aquela água porque era lama, era uma água suja. E levou até meu pai a se revoltar, né? Levou até pela justiça por causa disso, né? E, na época, o meu pai era maranhense, né? E ele nunca regava pelas coisas que ele fazia. E ele lutou até que ele ganhou aquele pedacinho de terra, né? Mas, quando nós crescemos, era preciso mais terra, porque a gente foi sempre produtor. E aí... Isso não importa. Ele vendeu, né, a terra, porque ele já estava bastante idoso, né? E a gente começou a fundar essa associação que nós temos hoje. Eu, com a minha família, com meu marido, nós não achamos terra para plantar. Nós vivíamos trabalhando em várzeas alugadas, em lugares que não tinha plantio. A gente ia, falava com o dono, e depois a gente trabalhava lá 1 ano, produzia macaxeira em grande quantidade, melancia, girimum, milho, tudo que dava na terra. E aí, então, a gente dava uma porção para o dono e os outros produtos a gente vendia e consumia quando a enchente chegava. A gente levava esses produtos para consumir ou alimentar nossas criações na época da cheia. E até então a gente conversou com esse senhor que era dono dessa terra e ele falou que a gente podia trabalhar lá e que ele ia vender para nós. Aí eu falei para ele assim, Deus abençoe suas palavras, eu disse, porque para Deus não há nada impossível, mas assim, para nós assim será impossível porque nós não temos esse valor. E aí ele acreditou, ele disse que ele ia vender essas coisas para nós, porque ele sabia que a gente ia produzir, ia fazer daquele lugar
um lugar muito produtivo. E quando foi em 2008, a gente colocou um projeto no governo do estado e a gente teve ajuda de um professor do Senai e ele colocou esse projeto para chegar na mão na época era o governo Lula, 2006, e saiu em 2008, foi aprovado. E aí eu me senti muito feliz e a gente não pensou duas vezes. O projeto era comprar um barquinho e uma lancha e a gente tinha direito em 10% desse projeto e a gente não pensou duas vezes. A gente comprou o barquinho, a lancha e esse terreno que nós estamos hoje. E aí a gente não tinha quase nada, mas a terra para nós era tudo. E... Não, mas então é isso que ela queria saber, né? De onde veio a família dela. Então, resumindo, para a gente ver se tem mais perguntas, a família dela é de origem maranhense e é com a indígena aqui de Maués, né? Aí eu mandei a localização para a Anne, ela compartilha com vocês aí para vocês verem direitinho aonde é. Desculpa, dona Rosário, mas vamos seguir com as perguntas. Falar da família também, né, gente? Pega. Mas vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí, Anne? Tem uma pergunta, então, para o Ramon agora. Tá. A pergunta é que você comentou, Ramon, que você tem trabalhado para influenciar as políticas públicas. E o pessoal queria saber mais especificamente quais são as suas demandas e como que vocês têm feito essa incisão política. Certo, grato pela pergunta. Queria aí oferecer um brinde ao Martim, que diz que está bebendo Guaraná agora. Eu também estou, Martim. Isso é o que move a gente aqui. A gente hoje, né, como a gente está num movimento organizado, né, com muitas instituições, algumas instituições também fazem parte do governo, né, e a gente está com um movimento organizado com mais de 10 anos, né, eu tive a oportunidade de estar nesse movimento desde o princípio da sua formalização mesmo, quando ele recebe o nome de Rede Maniva. A gente foi entendendo, né, ajustando o caminho que a gente precisava seguir, né, e ao longo da história, a gente conseguiu criar algumas políticas públicas que favoreciam diretamente a classe dos agricultores e extrativistas, né? E muitas dessas políticas, elas são em função da aquisição de alimento, tá? E essas políticas são muito importantes, porque, de um lado, isso faz com que a gente tenha ciclos curtos de comercialização, ou seja, as associações, elas podem vender seus alimentos diretamente para o governo, e o governo, ele vai colocar esses alimentos que são produzidos de forma saudável, e uma pressão que a gente fez muito grande foi para favorecer os produtos orgânicos, né, que vêm da floresta, principalmente aqui na Amazônia, e esses produtos vão ser colocados na merenda escolar das crianças, né? Então, a gente está em algumas instâncias junto ao Ministério Público, né, para pressionar para que essas políticas tragam a realidade, né, do povo brasileiro, dos produtores, da agricultura familiar e do extrativista. Tá? A gente hoje tem também uma questão muito séria no Brasil, que é a questão de agrotóxicos, né? Para nós ela é muito simbólica, então a gente tem uma lei desde 2016, a gente tem uma lei que vem pressionando para flexibilização de aprovação de agrotóxicos, né? Essa lei, ela quase passou agora, inclusive na virada do ano novo. O atual governo, ele normalmente age meio escondido para que as coisas aconteçam sem a gente saber, né? Então, a gente vem muito nessa construção de uma outra política que possa remediar a liberação de agrotóxicos, né? Então, a gente trabalha muito nas políticas de alimentação, no desenvolvimento de créditos para a agricultura que beneficiam a agroecologia. A gente vem pensando em modelos de carbono que possam favorecer quem trabalha com sistemas agroflorestais e plantam árvore. E a gente trabalha muito também nessa frente articulada com outras regiões do Brasil, sobre políticas que possam barrar os agrotóxicos e temas relacionados a isso.
Na verdade, a gente tem uma imensidão de coisas, né? E muito a gente trabalha também para que o movimento de orgânico se consolide, né? O atual governo tirou o nome agroecologia do governo porque ele considera a agroecologia uma questão mais social, né? Então, só ficou a questão da agricultura orgânica. E para nós, a agroecologia ela é mais ampla, ela é muito maior do que o movimento orgânico, né? Então, a gente trabalha muito com as pautas da agroecologia, porque elas são muito mais abrangentes do que somente a pauta da produção certificada orgânica, né? Como eu falei, a pauta da agroecologia fala sobre juventude, fala sobre trabalho escravo, fala sobre o papel da mulher, fala sobre a representatividade LGBTQI+, né? Ou seja, fala sobre a qualidade de água, do meio ambiente, de mudanças climáticas, né? São essas pautas que a gente ocupa diversos conselhos, fóruns e espaços de construção para que isso vire políticas, né? E o nosso papel, principalmente o meu, que vim me formando nesses espaços ao longo dos últimos 10 anos, é justamente trazer, né, as demandas de famílias, como a gente está vendo do Mutuca, para que isso seja uma realidade e possa ser aplicado mesmo como política nacional. Obrigada, Ramon. Tem uma pergunta aqui, eu já vou dar uma respondida no chat, mas acho que vocês podem comentar também. A Francis comentou que Maués é a capital do Guaraná e que eles queriam saber, então, qual é a distância que vocês estão de Maués. De toda forma, eu vou colocar um link aqui no chat que mostra, se vocês quiserem abrir, mas se a Dona Maria do Rosário e a Elaine pudessem contar para a gente como é que faz para sair do Mutuca e chegar em Maués, eu acho que o pessoal vai gostar de saber. A gente sai do Mutuca, se a gente sai sempre pela manhã, 5 horas da manhã. Aí a gente tem que caminhar 1.500 metros, né, para chegar. Agora essa época, né? Depende da cheia. Depende da cheia. No caso, a gente está na época da seca ainda, está enchendo, né? Mas a gente tem que andar 1.500 metros. Mas na cheia, quando fica cheio, é bem perto, a gente anda 3 minutos para chegar no barco. A enchente ela chega bem perto, bem na comunidade mesmo. E aí do barco para Maués? E do barco para Maués chega 1 hora, né, de barco. A gente tem que enfrentar vento, a maresia, né, do rio, até chegar em Maués, né? E a gente vem sempre trazendo os produtos, trazendo as crianças. Esse barco, qual tipo de barco? Porque existem barcos mais rápidos e mais longos. No caso, o nosso barquinho ele tem 11 metros e ele é um 13. A força da máquina dele é 13, né? Então, dá 1 hora. Dá 1 hora. E é o único transporte que nós temos, né? Mas a gente gosta demais dele porque é o nosso braço para chegar em Maués, nossas pernas. Maravilhoso, obrigada. Olha só, o Edward quer saber, ele está agradecendo muito pela história tão inspiradora que vocês compartilharam e pela luta que vocês enfrentam na comunidade, mas ele pede conselhos. Quais conselhos vocês podem oferecer para os agricultores daqui do Reino Unido que também estão plantando árvores junto com a sua produção de vegetais? Eu aconselho que plantem mesmo bastante, porque a Amazônia está precisando disso. O Brasil, o mundo, precisa de floresta, né? Porque a gente vê que há muito desmatamento. E meu filho fala assim, mamãe, por que nós temos que conservar tanto a natureza, tanto os rios? A gente trabalha muito nisso, mas a gente não tem recurso sobre isso, né? Mas eles lutam porque eles sabem da realidade. O nosso mundo está precisando, né? E eu sempre acreditei muito, eu disse, meu filho, a gente tem que trabalhar porque o mundo precisa de nós, a Amazônia precisa de nós.
E nós aprendemos a trabalhar dessa forma porque meu pai falava isso. Meu pai não aceitava projetos que vinham trazer agrotóxico, venenos, né? E é por isso que nossa vida ainda é uma coisa pouquinho, a gente vai trazendo aos poucos, mas é a nossa tradição, né? Nós não recebemos projeto, porque os projetos que estão sendo pelo governo, né, do governo, que é trazido pelas instituições, no caso aqui Maués, o IDAN, CEPRO, tinha que acompanhar produtos tóxicos, né, que é adubo e tal, e nós não aceitamos, né? Então, por isso, nós acreditamos nessa sorte da nossa realidade da floresta. Então, é por isso que a gente tem ainda um pouco dessa riqueza, né? Mas para nós ela é tudo, não? Porque nós não temos veneno. Nós não trabalhamos com veneno. Nós trabalhamos com abelhas, que ela é um progresso para nós, né? Queremos ver nossos rios saudáveis, né? Nossa terra saudável, né? Então, quando vocês um dia, quem sabe vocês virão aqui com a gente, poderão comer uma banana fresquinha, um abacaxi fresquinho, De verdade, né? De verdade, um peixe assado, né? A farinha daqui, tudo isso nós temos para oferecer aqui. Já recebemos nas nossas comunidades várias pessoas de outros países, eles adoraram demais, porque de tudo a gente tem um pouco para oferecer. E para nós é muito gratificante quando chega alguém na nossa comunidade poder a gente oferecer e partilhar do que nós temos aqui. Estou falando aqui, yes, please, delicious. Muito obrigada. Ela até trouxe umas fresquinhas para a gente hoje. Estão aceitando o convite e eles vão ir na sua comunidade comer banana, abacaxi. Com certeza, para mim será muito muito gratificante isso. Dona Rosário, eu quero dizer que no chat também, algumas pessoas pediram os e-mails e a Lívia vai, enfim, dá para achar pela plataforma do Ruva, que é onde a gente está, mas também a Lívia pode deixar aí no chat, as pessoas podem entrar em contato com ela, que é a nossa ponte aí de conexão. Tem mais uma pergunta que está ligada aos interesses corporativos das indústrias ali no entorno na região. Então, como que esses interesses do agronegócio têm influenciado a terra de vocês e que tipo de pressão, que tipo de oposição vocês enfrentam diante desse cenário lá no Mutuca? Sim, aqui nós aprendemos a plantar de tudo um pouco, porque nós temos um município que não é tão grande e o município que nós estamos também, ele não é passagem, onde deixa os passageiros, pode ir para outro lugar. Quem vem para cá é porque mora aqui e vem para cá. E nós não temos saídas, no caso, tem uma promessa de uma estrada que venha melhorar até o comércio para nós. Aqui tudo é muito caro. Gasolina, né? A gasolina, o combustível, o rancho é muito caro. E a nossa produção, que nós vendemos na feira, dia de sábado, né? Nem todo sábado a gente vende tudo que a gente leva, né? E por ser um município pequeno, a gente leva sempre produtos diferenciados, né? Quando é a época do açaí, né? Dá açaí para todo lado. Aí o preço baixa e a gente não tem como conservar ainda. Por isso mesmo que a gente faz questão de cozinha. Porque se a gente ter essa cozinha, nós vamos poder derivar nossos produtos e até conservar, para que quando alguém queira, a gente tenha aí, né? E assim, outros produtos, como a polpa do abacaxi, a polpa do cupuaçu, a macaxeira mesmo, né? E o produto que nós mais temos mesmo, que a gente também vende bastante aqui, é a macaxeira, que a gente vende ela, tira e vende, né, para quem faz salgado, para as padarias, né, e até na feira mesmo.
e a gente pode fazer um beijuzinho. Eu trouxe hoje até aqui um beiju pé de moleque da macaxeira. E a gente faz a farinha, a massa, né, que é da macaxeira, e é um produto que ficou em destaque nesse ano de 2021, né? Pela pandemia, foi a macaxeira, né? Que a gente pode fazer o caldo, variados produtos dela. E já minhas filhas, né? Oi. Eu quero contar para a senhora que eu estou com um pouco de dó dos nossos intérpretes nesse momento, porque eu não tenho a menor ideia como é que eles estão falando macaxeira em inglês. A farinha da macaxeira. Essa é a farinha da macaxeira. Esse é um produto como se fosse um pão derivado da macaxeira. O Brasil todo come muito macaxeira. Eu não sei como macaxeira é como em outra língua, meu Deus. É como se fosse uma batata. Pode ser a mandioca branca, que é conhecido como mandioca da mesa também. Ela é conhecida, né? É um produto que, quando nós chegamos, foi o produto que foi assim, ele bateu recorde, porque é um produto que ele dá em pouco tempo, né? A partir dos 6 meses, a gente já pode tirar ela, já pode alimentar, pode servir nossa mesa, alimentar nossos animais e até vender ela em produto bruto mesmo, né? Então, é muito fácil e assim, foi um produto que ajudou muito a gente. E quando a gente iniciou o nosso trabalho lá, as famílias todas eram igual, a gente não tinha quase assim renda. E a gente começou com, tipo assim, uma contribuição entre as famílias. Na época, era R$50 que a gente fazia e dava em torno de R$700 que dava, e a gente ajudava uma família. No outro mês, a gente fazia a mesma contribuição e ajudava outra família, para ninguém ficar passando fome. E hoje eu tenho um motivo uma razão de agradecer a Deus e aos nossos apoiadores, né, por nós conseguir passar essa dificuldade da época, né, essa necessidade, que hoje a gente tem bastante. Banana tem bastante em todo lugar, em todos os quintais, eu digo assim, em toda a terra das nossas famílias, eles têm, porque nós temos um grupo de trabalho, que a gente trabalha dia de terça-feira num, aí sexta-feira no outro, e vai até o final, né? Depois a gente torna de novo, e o que eu tenho, as outras também têm, e é assim que a gente trabalha. Quero agradecer muito, muito pela disponibilidade de vocês. Sei que vocês saíram muito cedinho hoje, e para chegar aí, para ter acesso à internet, para estar aqui conosco hoje, a gente vai continuar conversando, mas eu quero encaminhar agora a gente para os minutos finais, e aí a gente faz as nossas últimas considerações. Então, eu passo para o Ramon para fazer as considerações finais. Se mais alguém tiver alguma perguntinha de última hora, ainda dá tempo, mas a gente já vai se encaminhando para o final. Ramon, fica com você, e aí você já passa para a Lívia, e a gente vai se despedindo. Tá certo. Vou voltar um pouquinho nessa pergunta rapidamente, né? Maués fica bem na divisa com o Pará, né? Que é considerado o sul do Amazonas. O sul do Amazonas é a região mais prioritária de controle ao desmatamento que a gente tem. Tá? A gente está trazendo para vocês uma história que, na verdade, ela simboliza a história de muita gente, né? E para a gente poder ter uma ideia, né, do que acontece aqui na região. Né? Então, hoje, a realidade de Maués é que a gente tem muito garimpeiro e as terras aqui estão cada vez sendo mais procuradas para a questão de pasto. Tá? Maués ainda não está na lista das cidades que mais desmatam, né? Mas ela está a caminho disso. Tá? Então, ela já está acendendo uma luzinha vermelha de diversos órgãos, né, e instituições, porque aqui é uma área de conflito, de garimpo, de madeireiros, e agora está avançando cada vez mais a história do pasto. Tá? Não existe uma pressão de uma empresa em si, né? Porque normalmente as empresas que exclusive exportam carne para fora, elas compram de frigoríficos ilegais, de produtores que acabam produzindo boi, vaca, né, e búfalo nessas áreas de pasto aqui da Amazônia, né? Então, Maués, isso está sendo crescente cada vez mais.
até porque há um estímulo federal para isso, né, do discurso do atual governo para isso, que a gente lamenta muito. Tá? E não me confunda, eu não estou aqui para falar mal de governo, né? Mas as coisas precisam ser ditas, porque é discutindo elas que a gente vai conseguir resolvê-las. Tá? Então, o que eu queria dizer, na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade, né? A gente trabalha com muito carinho com o que a gente faz, né? É muito gratificante ver a Elaine, por exemplo, estar estudando para poder continuar um trabalho tão bonito como esse, né? Eu, como técnico, eu tenho esse olhar de olhar as coisas acontecendo de fora e poder contribuir, mas, na verdade, o mérito é deles, tá? O mérito é do Mutuca, que já tem essa disposição para fazerem as coisas acontecerem. Tá? A gente só vê e enxerga esse potencial e vem somar com isso tudo. Tá? Queria dizer também que a gente tem diversos projetos muito interessantes, tá? Para quem quiser estar junto, quem quiser auxiliar, a gente está super aberto a dialogar. Tá? A gente tem uma dificuldade imensa de conversar fora do Brasil e acessar fontes de recurso. Tá? Então, é isso que a gente conseguiu fazer com a Be The Earth. Foi uma coisa muito interessante, foi uma experiência maravilhosa para a gente. Tá? E a gente está muito aberto a ter boas ideias para construir realmente o futuro que a gente acredita. Tá? E quando a gente traz esse exemplo do Mutuca, a gente quer mostrar que isso é possível, isso acontece todos os dias, tem pessoas fazendo a coisa certa e aquilo que tem que ser feito, né? Que é a harmonia com a natureza, é o respeito à natureza, é o respeito ao próximo. Tá? E isso atravessa o tempo, o espaço e as eras históricas, né? Isso fica, né? A gente sabe que isso é ético, então a gente procura trabalhar nesse sentido. Tá? Então, eu só tenho a agradecer aqui, eu fico à disposição para outros momentos, tá? Eu adorei poder contar essa história para vocês, a gente se emociona mesmo, tá? Porque as pessoas se dedicam muito para que esses projetos saiam do plano das ideias e sejam efetivos mesmo, né? A gente quer ver a árvore no chão, a gente quer ver as pessoas felizes, tá? Então, mais uma vez, gratidão a todo mundo. E nós somos uma rede, eu espero que isso tenha ficado claro. Nós temos a nossa rede local aqui, mas quando a gente começa a dialogar com o mundo, essa rede é maior, né? Então, nós estamos juntos, né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro nessa apresentação, né? Nós estamos mais próximos hoje porque a tecnologia, a informação nos permite isso. Então, eu desejo um excelente ano de 2022, de muitas conquistas para todos nós. Obrigada, querido. Suas considerações, mulheres, e despedidas finais. Bom, eu vou só dizer, então, que eu também agradeço muito a oportunidade, né? Eu, falando da Elaine, que está pesquisando andiroba, que quer estudar medicina, que está pensando nos produtos da abelha, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso daqui é o própolis. É o própolis e é o extrato do própolis. Eu ganhei isso, não sei se foi da Elaine ou da Rosário em algum momento, da Rosário, lembrei. E passei a usar como se fosse um metiolate, uma coisa para cuidar de ferimento, né? No campo se machuca bastante e é impressionante como isso cura. E quando eu cheguei aqui na Amazônia, eu também conheci andiroba, copaíba, esses óleos que eles também extraem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente agora é uma rede, né? E nós trocamos saberes. E enquanto comunicadora, o meu grande objetivo aqui é fazer essa comunicação mesmo, essa tradução do que é a macaxeira, das medicinas da floresta, esse monte de histórias que não são europocentristas, que vêm de outras culturas, que vêm de outras tradições. É muito importante e para todo mundo ocorrer essa troca. Então, eu estou muito feliz que a gente começou uma troca de saberes aí, de sabedorias, né? E muito obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada. Obrigada, Lívia. Elaine? Bom, só tenho a agradecer a todos que contribuíram diretamente e indiretamente. Vocês também fazem parte dessa conquista. E dizer que só temos a agradecer também a vocês. É isso. Obrigada, querida.
a nossa matriarca. É muito, para mim agradecer, para mim é pouco demais, não tenho palavras para dizer que o quanto é importante esse momento, esse contato, né, que, como vocês falaram, e é verdade, né, que a gente sai cedo, enfrentando muita dificuldade para chegar até aqui, mas para mim é prazeroso isso. E quando for preciso, vocês podem contar com nós, né? Eu estudei até o 8º ano, não sei tanta coisa de falar, mas a prática na roça e nos rios e outras coisas, né? Falam mais do que eu, né? Então, eu quero agradecer de verdade, né, a colaboração, o apoio de vocês, essa vontade que vocês, esse olhar de vocês por nós, produtores, pelo guardião da floresta, né? Eu falo em prol dos homens também, né, que se interessam muito pela agrofloresta, por cuidar dos peixes. Meu marido não pôde estar aqui, né, que ele é um desses que trabalha por rio, nos rios, né, na mata, limpando nossas plantas com cuidado para não cortar as árvores. Ele tem um cuidado imenso por isso. E esse conhecimento que nós queremos, nós se esforçamos para passar para os nossos filhos, nossos jovens, as crianças, que nós já temos o nosso momento ali de roda de conversa entre a nossa comunidade. A gente estuda muito isso, né? Nós se esforçamos para que esse conhecimento passe para os nossos filhos, né? Que hoje a tecnologia, né? Ela quase que umas partes, né, elas separam o conhecimento da cultura, né, na educação, muitas vezes, né, e então, quando eles estão estudando, não estão com nós em casa, não estão com nós no trabalho, né, mas a gente tem a certeza que, como a Elaine, que esse ano ela concluiu, o 3º ano de agropecuária pelo IFAM, Instituto Federal do Amazonas, né? Nós temos sonhos também em que os outros nossos filhos, nossos netos também cheguem a essa conquista, e como vocês todos fazem parte dessa conquista, né? E os nossos sonhos a ser realizados precisa dessa logística também, né? De uma logística melhor para o nosso transporte, nosso transporte fluvial, né? Que aqui é somente esse transporte fluvial que nós usamos aqui, que é devido às águas, os rios, né? Que é preciso isso, né? Então, eu já deixo o meu agradecimento, né? Em nome da minha comunidade, em nome das nossas crianças, eu quero deixar, né, do fundo do meu coração, né, um feliz 2022 a todos e muito sucesso nesse trabalho brilhante que vocês fazem em prol da Amazônia, em prol do mundo, né? E eu oro muito por todos nós, por todos vocês, para que Deus dê muita saúde, né? Muita energia e essa sabedoria, esse olhar por todos nós. Obrigada, dona Rosário. É muito gratificante para a gente também e é sempre um prazer escutar as vozes da Amazônia. Então, o agradecimento é nosso. Eu quero ecoar o pedido do Ramon, que esse seja e da Lívia, que esse seja um começo de uma parceria e que a gente possa trocar saberes. Fiquem à vontade para mandar os e-mails conforme a gente colocou na caixinha e também para visitar a cabine da Be The Earth, a cabine digital aqui nessa plataforma, para a gente poder trocar ideias. Por lá, a gente está distribuindo um presentinho de começo de ano, para desejar um feliz ano novo, e eu prometo mandar uns para o Mutuca também, que são cartõezinhos postais com mensagens inspiradoras. E só para finalizar, essa conferência que a gente está participando é uma conferência maravilhosa, aqui do Reino Unido, que significa a verdadeira Oxford Real Farming Conference. Oxford é o nome de uma cidade, é a verdadeira agricultura, é a conferência da verdadeira agricultura. E eu acho que trazer um pouco da agricultura amazônia fala muito sobre a agricultura de verdade.
Eu comecei essa conferência escutando uma agricultora dizendo que ela achava que as duas coisas mais fáceis do mundo era plantar e criar filho. E depois que ela virou agricultora, ela percebeu que esses são os verdadeiros saberes, saberes requintados, saberes rebuscados, e que são ancestrais, e que são saberes que a gente teimosamente preserva, né? Sem veneno, na limpeza, feito com amor e em comunidade. Então, é só agradecimento mesmo. A gente encerra a nossa participação aqui hoje e que fiquem todos em paz e com muita energia para esse ano de 2022. Grandes beijos para todos vocês e abraços. Obrigada. Boa conferência a todos. Vamos continuar aí.